Fala, cabeleireiro, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu sou Fábio Oliver, dono e diretor criativo de um dos maiores e melhores salões de beleza de Belo Horizonte, o The Blonde Concept. Fala, cabeleireiro, prazer, eu sou Fábio Oliver, cabeleireiro, empresário e proprietário de um dos maiores e melhores salões de Belo Horizonte. Assistindo esse vídeo você vai melhorar a sua técnica, conseguir atrair novos clientes que vão pagar corretamente pelos seus serviços, vai conseguir se posicionar como referência no seu bairro, na sua cidade, independente de onde você esteja, e tudo isso sem precisar ficar fazendo dancinha no TikTok. E hoje eu tô aqui com a maravilhosa a Carol. Manda um oi pro pessoal, Carol. Oi, gente. A Carol vai ser a nossa modelo. Hoje nós vamos fazendo uma análise completa de como que eu, Fábio Oliver, faço toda a estrutura, toda a composição, como é que eu faço toda a imagem cerebral de como que eu vou construir a arquitetura de uma mecha, do designer, da confecção de mechas para Carol. E antes disso, eu quero que vocês participem comigo da leitura do cabelo, da consultoria, para que vocês entendam de onde que eu inicio a nossa consultoria e aonde que eu termino com ela. E vem comigo agora nesse passo a passo da consultoria, que é um dos momentos mais importantes de nós cabeleireiros para sair e startar com tudo alinhado na hora de entregar o resultado final para a nossa cliente. Bora lá! Bom, a última vez quem fez essa cor linda, maravilhosa para ela foi eu, né? E a ideia hoje é fazer um retoque um pouco mais estratégico. Uma das coisas que eu gosto muito é que sempre quando as minhas clientes ou modelos elas vêm, elas me dão muita autoralidade. Elas deixam fazer todo o processo criativo e entregar aquilo do que elas acham que vai ficar bom para elas dentro do meu olhar. Isso é muito importante, só que a minha dica é para vocês que estão me assistindo nesse exato momento. Nunca façam 100% às cegas. O que é fazer 100% às cegas? Ela sentar, falar assim, pode fazer o que você quiser, você imaginar uma construção de cor talvez um pouco mais clara, talvez um pouco mais escura, e no final das contas ela vir com outra coisa, com uma outra imagem na cabeça, e você não ser 100% assentivo, até mesmo porque a gente não conversa por osmose, a gente precisa dialogar com a nossa cliente e entender de fato o que ela gosta, o que ela não gosta, e tentar dessa forma surpreendê-la de forma positiva. Cá, a cor tá linda. Conte-me como é que foi a experiência do nosso último cabelo, como é que foi? Ai, foi maravilhosa. Gostou? Nossa, amei. Assim, Ótimo. a cor, desde quando a gente fez, não mudou nada. E eu tive muita facilidade para tratar, não prejudicou meu cabelo. Nada, assim, experiência super positiva. Ah, que bom, que bom. Você tinha pensado em algo para hoje? Você tinha pensado um pouquinho mais claro, um pouquinho mais fechado, manter a estrutura que a gente fez da última vez? Ah, sim, eu gosto dele mais claro, mas também eu toparia manter também. Acho que assim, Ótimo, se perfeito. achar que fica melhor. Ótimo. Bom, como a cor está muito bonita, se a gente repetir essa mesma quantidade de cor no topo, o que vai acontecer? Você vai começar a ficar muito loira, olha só. E se você ficar muito loira, você começa a perder o contraste do cabelo e começa a ficar muito tom sobre tom. O tom da sua pele muito próximo da cor da mecha. E aí você começa a sentir que a pele está amarelada, que a sua beleza natural não está aparecendo tanto quanto deveria. Então qual que é a ideia aqui? Fazer um retoque muito estratégico, onde eu vou pontuar algumas mechas, não carregar muito de cor, dar um up no contorno, talvez aqui a gente possa até fazer um franjão para valorizar um pouco mais o seu rosto, porque como ele já é fino, quando você usa muita franja muito longa, a tendência é que ele afine mais o rosto, para a gente jogar um pouco mais de volume lateral e menos para baixo, fazendo essa composição de mais estrutura lateral do que estrutura vertical do seu cabelo. E a cor tá maravilhosa, tá um doce de leite, eu acho que a gente poderia manter nessa estrutura, um doce de leite, um beach hair, trabalhar mais pontos de luz, menos muita quantidade de cor, até mesmo para você continuar com um cabelo de baixa manutenção e um cabelo bonito. Já tem quase um ano que a gente fez o cabelo tá com a cor sensacional. Tá lindo. Pode ser? Pode. Combinados? Combinado. Bom, vocês participaram aqui agora literalmente da forma com que eu faço a consultoria. Quando a gente tem credibilidade no mercado e quando nós conseguimos estruturar uma carreira, uma das coisas que vocês vão mais perceber é a confiabilidade que a sua cliente, que a sua modelo, que as pessoas que sentam na sua cadeira vão ter com você e com a sua metodologia, a sua maneira de aplicar a sua técnica.
Eu sempre gosto de dizer em todos os meus cursos que você é remunerado de acordo com a sua capacidade de entender o que a sua cliente quer e com a capacidade de aplicabilidade. O que é isso, Fábio? Se eu tenho uma caixa de ferramentas muito pequena, o mercado vai me pagar pelo tamanho da minha caixa de ferramentas. Se eu tenho uma caixa de ferramentas grande, eu recebo de acordo com de acordo com o meu know-how e de acordo com o que eu tenho de fato na minha caixa de ferramentas. Fechado? Vou fazer uma divisão básica agora aqui do cabelo e mostro para vocês o passo a passo completo. Bora comigo. Já consegui gerar valor para você de verdade? Então faz um favor para mim nesse exato momento. Curte essa aula e comenta o que você está achando. Então, pessoal, como vocês podem ver aqui, o cabelo está bem bonito ainda. A cor dele está muito bonita. O que a gente vai fazer? Vai fazer uma leve distribuição, subir algumas mechas mais estratégicas para a raiz e valorizar bem o contorno do cabelo dela. Então, a primeira parte da divisão aqui que eu vou fazer, uma horizontal bem larga. Eu não vou focar em iluminar essa parte do contorno aqui, como vocês podem ver. Só que eu vou fazer duas fitas de mechas bem largas. Por que bem largas? Só porque a gente vai pegar um pouquinho desse cabelo de baixo e vai criar como se fosse duas pontas de cor com muito contraste. O desfiado aqui eu trabalho ele intermediário, desfiando em torno de 50%. O Thiago vai me ajudar aqui e eu vou seguir na sequência da montagem. Sempre quando eu vou fazer a aplicação, eu gosto de começar aplicando comprimento e pontas. Levanta aqui a mão, Thiago. Isso. Nesse caso dela, eu vou fazer um esfumado para não marcar tanto essa raiz. No cabelo dela eu vou fazer o trabalho de esfumado de raiz. E aqui, como eu disse para vocês no início do vídeo, é pontuar as mechas de forma com que eu crie cor e ao mesmo tempo que eu estou criando esses flashes de cor, eu preserve muito contraste. Um erro comum das pessoas é na hora que elas vão montar as mechas e acaba pegando uma quantidade de cabelo um pouco mais exuberante, uma quantidade de cabelo um pouco mais alta, e aí o que a pessoa faz? Acaba colocando mecha demais no cabelo e aí perde o contraste. A ideia aqui é o contrário. Eu vou manter essa sequência de mechas largas, preservando muito contraste. E aqui eu vou ter pontos de luz bem evidentes perante o cabelo. Peguei aqui já a minha segunda mecha na diagonal. Para poder manter uma sequência. Pode tirar o pente, Thiago, por favor. Na hora que eu estiver fazendo a parte de baixo, pode retirar. E aí, eu vou manter essa montagem de um lado e de outro, de um lado e do outro, até chegar no topo, sempre pegando mechas largas. Sempre descarregando aqui comprimento e pontas e venho fazendo esse esfumado. Isso ajuda a raiz a não clarear rápido e nos ajuda a conseguir manter um controle de clareamento com mais facilidade. Como nós estamos fazendo mechas extremamente largas para pontuar bem o cabelo, o que acontece? Essa montagem ela acaba sendo muito rápida. Então, somente com 3 mechas nós já montamos aqui metade da parte posterior da cabeça da Carol. Mantenho a mesma linha de raciocínio. Eu costumo dizer, gente, que excelência é uma série de repetições corretas que nós fazemos no dia a dia. E na hora que a gente está fazendo a customização de uma cor
ou criando, fazendo a parte de um processo criativo de mechas, é muito importante que a gente mantenha essa mesma sequência. Precisão, organização e equilíbrio no contraste na divisão. Sempre mantenham isso na hora que vocês forem fazer a confecção de mecha da cliente de vocês. Se esse vídeo está fazendo muito sentido para você e você já conseguiu pegar vários insights, chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com seu amigo cabeleireiro, com seu parente, com seu familiar e ajudá-lo a alcançar os resultados que ele sempre sonhou. O UFC que eu vou tirar aqui vai ser um UFC 8 indo pro 9. Para quem não sabe o que é FC, é fundo de clareamento. Vou deixar ele levemente um pouco mais dourado, com um pouquinho de laranja só. Continuo na sequência das mechas largas. Para que a gente possa fazer essa construção de forma natural e de forma na qual a Carol tem uma sensação que o cabelo de fato foi retocado. Aqui eu poderia também ter escolhido fazer várias mechas muito finas, só que aí eu iria colocar muitos papéis na cabeça. E como eu falei com vocês, um dos pontos mais importantes que eu quero preservar, que é a beleza natural dela, é o contraste. Se eu retiro todo o contraste do cabelo dela, eu acho que perde um pouco dessa beleza natural dela. Então eu sempre gosto de analisar isso no contexto geral da composição da cor da minha cliente. E ó, você cabeleireiro, você que está me assistindo nesse exato momento, depois eu quero que você comente, eu comente agora mesmo. Se você está gostando, se você não está gostando, o importante é que você deixe seu comentário. E se você está gostando, compartilha com quem você tem certeza que essa aula vai fazer super sentido na carreira, fechado? Conto aí com a colaboração de vocês e conto com o comentário de vocês. E aqui, pessoal, estamos chegando ainda na parte posterior superior da cabeça. Ainda mantive a sequência de mechas. Quando eu estou fazendo esse tipo de mecha, eu chamo de mecha em bloco. Por quê? Eles são pequenos blocos que eu vou criando. Eu sempre gosto de trabalhar esse em bloco, mais na parte interna do cabelo do que na parte externa. Na parte externa eu acho sempre que fica um pouquinho marcado demais. Na parte interna, principalmente quando se faz o babyliss, a cor aparece e o contraste faz assim, ó, junto com a mecha, e aí fica praticamente um sabor mechas. Hoje a Carol vai ter sabor mechas. Vou retirar aqui a nossa mechinha de teste. Eu fiz para garantir aqui a textura, a saúde do cabelo. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ela não vai ficar tão clara quanto essa, porque senão fica muito branquinho o cabelo. Eu vou deixar ela mais um dourado alaranjado do que um 9 tão friozinho quanto tá aqui. No final das contas, essa mecha, quando ela tiver misturada no cabelo, ela nem aparece tanto.
Estou aqui com a minha equipe me ajudando. Cléria, Thiago. Meu time de staffs, meu suporte. Como vocês podem ver, sempre quando a gente tem um time nos auxiliando nesse processo, a sua capacidade de atendimento sempre vai aumentar. Eu tenho algumas primícias comigo em relação a assistentes. E a primeira funciona da seguinte forma. Toda vez que você estiver pensando em contratar um assistente, já tenha em mente aí uma média de faturamento mínima para você fazer, para que você contrate esse assistente e que você melhore a sua performance em relação aos cabelos que você faz. Como assim, Fábio? Se eu atendo 2, 3, 4 clientes todo dia sozinho, eu mato um pouco do meu processo criativo, porque fica muito desgastante. Nós cabeleireiros, a gente tem uma troca de energia muito grande com os nossos clientes. Então fazer todo esse processo sozinho, ele é bem cansativo. Então sempre que você aumentar um pouco a demanda e a escala da sua clientela, é muito importante que você contrate o assistente para que você não mate o seu processo criativo. E como eu estava falando da parte de média de faturamento para você ter assistente, a partir dali dos 15, 20 mil reais faturados mensalmente, já é o ideal que você contrate o seu primeiro assistente. E eu acredito que mantendo essa média, a cada 20, 30, 40 mil reais faturados, você contrate um novo assistente para te dar esse suporte técnico. E sempre dedique um tempo para treiná-los, colocá-los no mesmo modo operante que você gostaria que fosse aplicado à sua cliente. Não adianta você querer montar um time de sucesso, querer que os seus assistentes atendam da mesma forma que você atende e você não treina, você não explica, você não entrega o playbook de fazeres, um POP, um procedimento operacional padrão. Então isso é muito importante, principalmente quando você está em módulo de escala, que é manter a padronização e a qualidade do seu trabalho. O mais importante do que adquirir novos clientes todo dia é você manter as clientes que você já tem, e na medida que for aumentando o seu preço, você vai trocando ali um pouco a sua cartela de clientes, mas isso daí já é uma conversa para um novo vídeo, como trocar a cartela de clientes e faturar mais. Já ativa o sininho, já me segue aí para você não perder essa super aula. Chegamos aqui na lateral. Eu sempre gosto de fazer essa divisão aqui, ó, para mim entender aonde que o caimento do cabelo vem para frente e aonde ele vai para trás ou para o lado. Como nós estamos trabalhando com mechas mais largas, aqui eu vou pegar uma mecha que vai cobrir praticamente toda a lateral do cabelo da cá. Vou fazer um desfiado um pouco mais curto e vou preencher toda essa lateral com cor. Galera, pega um papel pequeno para mim aí, por favor, ou médio pequeno, e pode já preparar um pouquinho mais de pó pra gente, viu? Sempre quando eu tô fazendo esse retoque da frontal, eu sempre olho se tem muita diferença na cor. Se a diferença for pouca, eu aplico tudo. Se a diferença for muita, estiver muito claro, muito fitada essa cor, igual tá essa daqui que eu tirei que tava mais clarinha, eu deixo ela para fora. Aqui vai ser muito simples. Eu vou colocar uma mecha pontual, fazendo uma diagonal para trás. Como eu deixei esse fundo aqui sem mechas, eu preencho essa parte da frente para que na construção dessa cor, esse contraste que está vindo aqui ajude a evidenciar essa mecha que vai vir logo em sequência. Então o que eu faço aqui? Eu uso o jogo de sombra e luz.
Como assim, Fábio? Sombra e luz. O contraste que está vindo de trás vai acender as mechas da frente. Coloquei uma mecha na frente, coloquei uma outra aqui. E sem colocar muito mais mechas, o que eu venho fazendo aqui agora? Eu vou preencher toda essa lateral já. Ajustei um pouquinho mais para o encaixe dessa mecha ficar literalmente. Olha como é que as mechas vão se encaixando. Essa de cá se encaixou com a de cá. E está preenchendo todo esse espaço. Eu pego novamente uma mecha bem larga aqui. Eu vou soltar a minha mecha de teste, porque ela já está bem clarinha. Essa mecha aqui ela vai ficar um pouquinho mais fina porque tem a composição do teste. E não tem problema, viu? A ideia é que ainda tenha contraste. Olha o contraste que está aqui. Continuo seguindo a mesma lógica, a mesma linha de raciocínio, a mesma aplicação em todos os passos e processos do cabelo. Grande, por favor. Olha que demais, já terminamos uma lateral. Vou repetir a mesma sequência na lateral de lá e a gente já pula para franja. Chegamos aqui na parte da nossa frontal. Peguei uma mecha aqui aproximadamente de meio milímetro de espessura. Aqui eu faço um leve desfiado porque eu quero essa mecha um pouquinho mais evidente. Bem pouquinho. Praticamente retirando esses baby hairs. Como vocês podem perceber, eu fiz praticamente quase que a fusão de toda a mecha na frontal. Essa ponta aqui já tem mais volume de cor, eu não vou passar nela. Agora essa parte toda onde é que tem um pouquinho de marrom, eu venho fazendo uma aplicação um pouco mais suave. E não passo essa parte que está toda branquinha. Eu deixo para repassar ela daqui alguns minutos, assim que a parte da franja, da raiz da franja já estiver boa. Aqui eu vou montar uma série de 3 franjas, 3 folhas de franja. A primeira mais fininha, a segunda um pouquinho mais larga, onde eu vou criar já um efeito de degradê com o próprio esfumado que eu vou criando. Então a própria sombra do esfumado que vai descer um pouco mais alongado, desfiei mais o cabelo, e isso faz com que eu tenha mais sombra, correto? Já que eu tenho mais sombra, eu tenho mais contraste. Se eu tenho mais contraste, na parte de trás da franja, eu tenho mais luz na folha da frente. E assim se trabalha o efeito de sombra e luz. Como vocês podem ver, aqui eu fui diminuindo a largura para aumentar o contraste das mechas. Como assim diminuindo a largura, Fábio? A largura da mecha. Eu trabalhei alguns slices para que essa mecha não fique extremamente grossa e tenha mais contraste de fundo e entre as mechas também. Aqui eu já faço a aplicação praticamente toda, porque tem muito marrom na mecha. Pode jogar aqui para cima, Clara. Joga. Isso, obrigado. Eu sempre gosto de olhar aqui um ponto muito importante, que é a curvatura da inclinação da cabeça. Quanto mais curva a cabeça tiver para frente, mais folhas de franja eu faço, para que não caia uma folha escura sobre a parte da frente. Então aqui ó, eu já começo a ver para onde que o cabelo está caindo.
Então aqui eu já vejo que ele começa a cair um pouco mais pro lado. Então aqui eu já troco o desenho da mecha e volto ele para a lateral. Venho aqui, volto a retirar as minhas mechas largas, preservar o contraste. Dei uma folha pro Thiago segurar ali. Juntei as duas, mantive a mesma espessura. E venho mantendo a mesma sequência de aplicação. Uma montagem rápida, simples, extremamente eficaz. Com poucas mechas a gente criou muita cor, lembrando que essas mechas são mais largas. Dividir aqui, ó, no meio. E aqui, ó, faço 3 folhas, ó. 1, 2, 3. 3 folhas não, 3 blocos. Peço o Thiago para segurar. Vamos aqui novamente. Faço um desfiado um pouquinho mais alongado, como já se trata do topo da cabeça. Toda vez que eu vou fazer o topo, eu desfio um pouquinho mais para que tenha um pouco mais de profundidade. Mas não muito mais, tem que tomar sempre muito cuidado para, na empolgação, desfiou demais o cabelo, ele volta com muita sombra, ou a sombra volta totalmente diferente da mecha de trás. Então, como eu falei com vocês no início da nossa aula, proporções, equilíbrio de contraste são muito importantes para a entrega do resultado final. Aqui vai dar mais 2 mechinhas, vou pegar já uma mecha um pouquinho mais larga, para colocar aqui na sequência dessa lateral. Peguei aqui, peguei. Sempre trabalhando em mechas largas. Segura, Thiago, por favor. Uma montagem simples, objetiva, sem show desnecessário e que vai entregar um resultado final igual para cliente de vocês aí. Fiz mais 3 fitas. Vou separar a primeira aqui novamente. Desfio um pouquinho mais, mas sempre tomando muito cuidado para não desfiar em uma proporção muito elevada e você tirar o efeito da mecha mais evidente do cabelo. Fábio, essa parte está mais clara, o que vai acontecer com ela? A parte que você está aplicando. Obviamente a parte ela vai clarear mais rápido. E aqui que a gente já faz assim que eu fizer a retirada, assim que eu finalizar as nossas mechas. Eu já volto logo em seguida, eu não dou tempo de pausa, já fazendo a retirada das pontas. Então é muito importante sempre seguir essa sequência. Terminou de montar, se a ponta já está mais clara, já volta e começa a retirar nesse exato momento. Thiago, segura aqui para mim, por favor. Vou mostrar aqui agora para vocês, pessoal, como é que fica o fundo de clareamento ideal. Acabamos de reaplicar o cabelo e já está na cor exata do qual eu preciso. Como vocês vão ver, mesmo reaplicando a ponta mais clara, olha a cor que linda.
perfeito, um 8 indo pro 9, já tá com ainda está com laranjinha, mas a predominância agora já é maior do dourado, menos laranja, mais dourado. Vou deixar minha equipe agora fazendo o controle de clareamento e a gente volta já daqui a pouco para fazer o esfumado de raiz. Cabeleireiro, para uma das partes mais importantes do processo de customização de cor, que é ainda sobre sombra e luz, que é o blackout, esfumado de raiz, enfim. Tem vários nomes que as pessoas usam para essa técnica, que é a técnica de passagem de cor. Já terminamos todo o processo de tratamento do nosso cabelo, de controle de clareamento. Deixamos ele num dourado. Quando volta o fundo, ele dá aquela leve esfriada por causa do contraste. Como a gente deixou muito contraste, ele dá essa leve esfriada de fato. E o que nós vamos fazer agora? Um esfumado de raiz, como a gente chama aqui em Belo Hills, Belo Horizonte. No cabelo dela eu vou usar somente 6/0 de Color Perfect 1 para 1 com meia graminha de barra 43. Isso para quê, Fábio? Para que na hora que eu aplico o tonalizante não acinzente essa raiz, para devolver um pouco do fundo natural do cabelo e para que a gente tenha uma harmonia estética na passagem de cor. E sempre que você for fazer essa passagem de cor, que for um pouco mais natural, que for um pouco mais suave, recomendações: ou use Color Perfect ou use Color Touch. Eu gosto muito de variar as técnicas, mas no caso dela, que é basicamente apagar e criar passagem, eu sempre gosto de usar essa variação dentro dessas cores que eu acabei de falar com você, desse tonalizante que eu acabei de falar com você. Fechado? Bom, se você ainda não tem o costume, o hábito, ou ainda precisa refinar sua técnica de esfumado de raiz, você vai procurar alguns vídeos aí no meu canal somente de esfumado de raiz. Aí eu mostro vários passo a passo completos, desde o início até o término, até o cross-checking no lavatório, para que você consiga entregar um resultado de excelência para sua cliente. No caso da Carol aqui, a gente já vai começar, mas eu já vou pular para a parte final, já da parte da customização da cor e da finalização, para que vocês consigam ver como que ficou o resultado da montagem das mechas. Fechado? Então, pode vir cá, Aninha, para você mostrar para o pessoal como é que já tá essa passagem bem natural, bem suave. A gente vai fazer somente um leve esfumadinho para que na hora que seque o cabelo não tenha nenhuma marquinha no cabelo. Então, daqui a pouco eu venho com o cabelo já pronto para vocês, já escovado, já com a cor pronta. Chegamos no resultado final do nosso cabelo. Quero mostrar para vocês que incrível que ficou o cabelo da Cá. Espero que vocês gostem. Vou mostrar aqui agora para vocês como que ficou. Olha que lindo que ficou o desenho, o design das mechas. Bem bonito. Vocês vão observar que ao mesmo tempo que ele está bem iluminado, ele tem muito contraste, mesmo com o cabelo liso. E me conta aí nos comentários do vídeo o que vocês acharam do resultado final. Comenta se gostou, comenta se também não gostou, comenta o que você faria de diferente nessa técnica e comenta também se eu entreguei aquilo que eu prometi para vocês, uma técnica simples, fácil de ser aplicada aí no seu salão, onde você vai conseguir ter um resultado uau na sua cadeira e entregar alta performance para o seu cliente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então é isso aí, pessoal. Não se esquece, comenta aí, compartilha. E se você tiver gostado da técnica, curte aí também. Fechado? Grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.